David melech Yisrael, Hai Hai vekayam. David melech Yisrael, Hai Hai vekayam. David melech Yisrael, Hai Hai vekayam. Olá a todos, olá a todas! Estamos começando a semana de Malchut, a última semana da contagem do Omer desse ano. Uau! Como passa rápido, né? E Malchut tem uma característica que é muito interessante, que Malchut não tem nada de si. É a manifestação em si. A música, a gente acabou de ouvir a música é uma manifestação, ela não tem nada em si. Essa música aqui, por exemplo, que a gente estava ouvindo, tem a ver o quê? Com a impressão de algo que é interior a mim, que a gente chama de Hesed, que é o amor, a vontade, a busca, talvez de participar da criação através da música, mas Hesed em mim, equilibrado com Gevurah, com a disciplina, equilibrado com Tiferet, equilibrado com Netzach, equilibrado com Hod. Quando a gente junta todos os nossos atributos e a gente, através de Yesod, vai exprimir no mundo, a expressão em si já não nos pertence, ela pertence ao mundo. Percebe? Hesed, nosso amor incondicional, a Gevurah, nossa disciplina, Tiferet, nossa busca por equilíbrio, por beleza, Netzach, nossa persistência, nossa resiliência, Hod, nossa humildade, isso tudo através de Yesod, que é esse canal de contato, mas a partir do momento que eu fiz isso aqui, isso já não me pertence, isso já faz parte do mundo, eu já não consigo pegar esse som de volta, não é? A partir do momento que você colocou uma palavra, que você expressou alguma coisa, já saiu do seu sistema interno e você já lançou para o mundo. Essa expressão, na verdade, ela não tem nada de si, ela é uma impressão de tudo que veio antes. Por isso que Malchut a gente chama de soberania, de realeza. E esse ano eu gostaria que a gente prestasse atenção num aspecto de Malchut, que é a liderança, o exemplo. Vamos entender uma coisa, se você está educando filhos, o que vai educar de fato seu filho é o exemplo, né? Então, por mais que a gente possa pensar, não, o garoto precisa de limites, não, é isso aqui, eu preciso ser mais amável. Toda a reflexão que a gente faz, como educar melhor, como se relacionar, isso tudo é muito rico, mas no final das contas, o que a gente está fazendo? O que a gente está imprimindo no mundo? Esse questionamento é maravilhoso, ele é bem típico de Malchut. Quais são as palavras que eu estou falando? Como eu estou falando essas palavras? No final das contas, depois de tudo que a gente busca no autoconhecimento, mas na prática, o que a gente está imprimindo no mundo? O que a gente está manifestando no mundo? Essa é a primeira reflexão, assim, bem trivial de Malchut. E a gente pode aprofundar essa reflexão tentando perceber que nossas impressões, né? Quando eu falo de impressão no sentido de imprimir, o que a gente está imprimindo em Malchut são expressões expressões nossas que a gente está imprimindo em Malchut. Se elas correspondem ao equilíbrio de um Hesed com Gevurah, se elas têm a beleza de Tiferet, se tem um equilíbrio novamente de Hod com Netzach, e se a gente está cuidando desse momento da expressão, do momento da conexão de Yesod, para ir imprimir no mundo, né, a nossa expressão, corresponder a todo esse equilíbrio que a gente tem da vida de antes. Deu para perceber? Um caminho é a gente olhar para a manifestação e ver se a gente está satisfeito com ela, ver se é o melhor que a gente pode fazer e a partir daí aprender. Outro caminho é a gente olhar para o equilíbrio interno e ver se a manifestação tem correspondência com o que a gente está querendo
expressar. Vamos lá, antes da gente ir para os nossos exercícios, tem algo muito importante para a gente saber. Eu comecei cantando David Melech Israel, Davi rei de Israel. Por quê? Porque Davi é nosso arquétipo, nossa Merkavá. Tanto da Sefirá de Malchut, mas também de soberania, de exercício do poder de uma maneira justa, de escuta interna. E como é que essas coisas todas podem estar combinadas em uma única Sefirá ou numa Merkavá? Exercício do poder, escuta, será que são a mesma coisa? Vamos entender que Davi, antes de qualquer coisa, ele era um músico. Ou seja, Davi tinha escuta. Mas não só Davi tinha escuta, como ele tinha escuta para as harmonias superiores. Cada uma das cordas de Davi tem uma correspondência com a da Sefirot. Ou seja, ele tinha escuta para como Deus se manifesta através de nós. Mas o que é mais importante o que caracteriza o Davi não é o poder de fazer o decreto, não é o poder de mandar. Ele de fato tinha poder político, mas o que caracteriza Davi é a escuta. Davi escutava o povo para aí sim decretar de uma maneira que servisse ao que era melhor para o povo. No nosso caso, a gente precisa de uma escuta parecida com a escuta da harpa de Davi. Se a harpa de Davi tem as 7 cordas, cada uma correspondente a uma sefirá, se Davi usava o toque dessa harpa, por exemplo, para acalmar a alma de Saul, também a gente precisa aprender a tocar nossa própria harpa. Cada corda da nossa harpa é uma sefirá. E agora a gente está falando da manifestação da música dessa harpa, que é Malchut. Vamos para os nossos exercícios de Malchut, mas não é apenas Malchut, é Hesed de Malchut, o nosso aspecto amoroso. Eu falei que Malchut pode ser muita coisa, pode ser liderança, pode ser soberania, pode ser realeza, e embora esses aspectos estejam todos relacionados, eu queria dar esse ano um foco na liderança. Como é que funciona uma liderança amorosa em relação a Deus? Ela pode funcionar, por exemplo, no nível pessoal. De todos os impulsos que eu tenho aqui dentro, eu vou tentar escutar Moisés, eu vou tentar escutar uma liderança que me leve amorosamente a Deus. Isso é um belo exercício de escuta dessa potência interior que a gente tem, que é chamada de Hesed de Malchut, que é o que a gente trabalha hoje. Mas existem várias maneiras de conectar com essa potência, de conectar com essa manifestação, para a gente manifestar isso também nesse dia que a gente trabalha Hesed de Malchut, por exemplo, inspirando outros. Às vezes você canta um salmo para o seu filho e aquilo pode marcar isso para a vida dele. Às vezes a sua fé pode inspirar os outros. Eu não estou falando para sair por aí tentando convencer racionalmente as pessoas ou desrespeitando as opções delas. É simplesmente pelo exemplo. Então, o nosso exemplo, o nosso amor a Deus, a existência, se manifestando no mundo, ou seja, em Malchut, é um belo exercício de Hesed em relação a Deus, Hesed de Malchut. Vamos lá! Hesed de Malchut em relação ao outro. Como é que você lidera? Como é que você lidera? A gente já vai falar de como é que você se lidera. Mas como é que você lidera? Ah, mas eu não sou um empresário. Ah, mas eu não sou dono de negócio. Não, mas calma. A gente lidera de várias maneiras. O cara que dirige a perua e dá carona para as crianças na volta da escola, ele lidera. Tanto quanto a professora, na hora que eles estão na sala, lideram. Os pais em casa lideram, inspiram pelo exemplo. Todos esses inspiram
pelo exemplo. Lembra, eu já contei pelo menos 2 vezes esse ano na Contagem do Homer essa história, eu vou repetir porque ela é curta e ótima. O pai manda o filho para Yeshiva, que é o lugar onde tem estudos religiosos, rabínicos, e na volta ele pergunta: e aí, filhão, gostou do rabino? E o filho fala: eu gostei do rabino, mas ele quase não dá aula pra gente. E o pai fala: eu não mandei você para Yeshiva para ter aula com o rabino, eu mandei você para Yeshiva para você ver como ele amarra as botas. Percebe que esse rabino deve ser tão elevado que até quando ele amarra as botas ele está dando um bom exemplo. Vamos lá! Hesed de Malhut em relação a nós. Gente, a gente consegue, com uma certa escuta, ter clareza de consciência do que é bom fazer, do que não é bom fazer nas mais diversas situações. Será que a gente tem a capacidade de se liderar para fazer o que a gente sabe que é bom? Sim, a gente tem essa capacidade. E esse é um tremendo exercício de Hesed de Malhut. Fazer isso amorosamente. Vamos tentar encontrar ainda hoje alguma coisa na nossa vida onde a gente possa aplicar Hesed de Malhut. Te vejo amanhã. Até lá, forte abraço e Shalom. Shavua Tov. Venha conhecer uma de nossas turmas, terças-feiras às 19 horas ou quintas-feiras às 20 horas. Até lá, forte abraço e Shalom!